Chamo agora ao palco o Presidente da Mesa Cessante, José Batista, para anunciar os resultados. Bom dia, nossa JSD. Parabéns pelo magnífico 25º Congresso Nacional que fizeram na Póvoa do Varzim. Doutor Rui Rio, ilustre Presidente do PSD, seja bem-vindo a este seu Congresso, desta casa que também é sua. A primeira vez nestas funções que o recebemos como líder. Tem nestes jovens, neste punhado de jovens, aqueles que vão ajudar a ganhar Portugal e a vencer este país muito em breve. Aproveite esta massa humana. Dr. Salvador Malheiro, Sr. Vice-Presidente, Srs. Secretários Adjuntos, Bruno Coimbra e o Carneiro, Sr. Presidente da Câmara da Póvoa, Aires Pereira, Sr. Presidente da Comissão Política Social do PSD do Porto, António Bragança Fernandes, Sr. Secretário-Geral, José Manuel Soares, Sr. Presidente da CPC da Póvoa, Andrea Silva, Sr. Presidente da Mesa do Plenário, Afonso Oliveira, Sr. Presidente da CPD de Viana do Castelo, Carlos Moraes, Tesoureiro, Emanuel Mircente e Presidente João Cruz, dos TST Viana do Castelo, Sr. Eurodeputado José Manuel Fernandes, Sr. Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Fernando de Negrão, Srs. Deputados Duarte Pacheco, Srs. Ex-Presidentes da JSD, queridos amigos, Carlos Coelho, Duarte Marques, Pedro Rodrigues, Jorge Nuno Sá, Hugo Soares, Pedro Duarte, senhores membros honorários da JSD, militantes honorários, Gonçalo Gaspar, Ângelo Pereira e tantos outros que se juntam a nós, queridos convidados, membros de organizações parceiras da JSD, Sr. Secretário-Geral António Leitão Amaro, antigo Secretário-Geral da JSD e deputado do Grupo Parlamentar, Sr. Secretário-Geral Adjunto da Juventude Socialista Hugo Santos, da Ecolo Jovem Mariana Silva, da JP, Presidente do Conselho Nacional de Juventude, o nosso querido amigo Hugo Carvalho, seja bem-vindo a esta tua casa, que também pertence a essa grande organização de representantes da juventude portuguesa. Sr. Presidente da FAP, João Videira, Sr. Presidente da FADU, Francisco Duarte e Miguel Dias, Sr. Presidente da FNESP, David Nogueira. Caros convidados, que eu não referi, caros convidados internacionais, Presidente do IEP, Andrés, bem-vindo, já ontem estiveste connosco. Restantes convidados, minhas senhoras e meus senhores. Terminamos hoje o Congresso Nacional da JSD. O palco é aos novos eleitos. A mim cabe-me proclamar os resultados e dizer-vos que foi uma honra enorme ser Presidente nestes últimos 2 anos e militar na JSD durante 13, com gente fantástica. Uns que ainda cá estão, outros que foram ficando, por função da idade que foi passando. Quero anunciar-vos os resultados que saíram do ato eleitoral desta manhã. Para a mesa do Congresso, a lista A obteve 308 votos e a lista J obteve 270 votos. Para a Comissão Política Nacional, a lista A obteve 322 votos e a lista J 265 votos. Para o Conselho de Jurisdição Nacional, a lista A obteve 327 votos e a lista J 259 votos. Num total de 5 mandatos para a lista A e 3 mandatos para a lista J. Conselho Nacional, a lista A obteve 332 votos a 336 votos e a lista J 250 votos, o que equivale a 32 mandatos da lista A e 23 mandatos da lista J. Comissão Eleitoral Independente. Lista A, 325 votos, 3 mandatos. Lista J, 260 votos, 2 mandatos.
Ao Simão Ribeiro, um agradecimento de toda a JSD, pelo que nos deste, pelo que foste e pelo que serás. Obrigado, Simão. À Margarida Balseiro Lopes, tens o futuro à tua frente. A JSD espera muito de ti e tu, de certeza, tens esta gente toda com quem contar. Boa sorte, Margarida. Aos candidatos das duas listas, parabéns pela disputa e agora não se esqueçam, a JSD é a casa de todos vós. Foi uma honra ser vosso presidente da mesa do Congresso e foi uma honra ser vosso militante da JSD. Fiquem bem, até sempre. Chamo agora ao palco os novos órgãos nacionais da Juventude Social Democrata para o mandato 2018-2020. Mesa do Congresso Nacional. Secretário Ângela Manuel Marques Queiro. Luís Carlos Lopes Carvalho. Vice-presidentes Miguel Pereira, Flávio da Silva Soares e a Presidente da Mesa do Congresso Nacional, Mafalda Ascensão Gambetta. Conselho Nacional. José Augusto Aguiar Pereira, Rodrigo Pardal, Pedro Jorge Arraiol, Ana Cavaleiro, Jorge Miguel Teixeira, Inês Marinho Batista, Ricardo Rolim Pãozinho, André Filipe Santos Saraiva, Tiago José Lucas, Ricardo Proença Gonçalves, Nuno Cabasso, Carlos Barreirinhas Paula, Mário Jorge Malheiro Paula, Tiago Póvoa Pinto dos Reis, Ignácio Prieto, Pedro Marques Rodrigues, Armindo Barbosa de Carvalho, Fábio Costa Bernardino, Inês Sofia Neves Jacinto, Susana Perdigão Ferreira, Alex Nathaniel Moraes Ramos, Vitória Carolina Souza Silva, Joana Carreiras Silva Carona, Paulo Miller, Rodrigo Marques Camacho, Afonso Leitão, Tiago Felipe Santos, Maurício Ornelas, Édio Gomes, Sofia Mesquita, Leandro Amorim Pereira, Ana Margarida Macieira, Luís Paulo Ramos Freitas, Vasco Garcia, Gonçalo Bento, Rui Magalhães, José David Vaz, João Muniz Rebelo, Paulo Tiago Rodrigues Santos, Gonçalo Simões, Andreia Souza, Eva Pinho, Daniela Dias José, Luís Alcaíde Antunes, Luís Miguel Soares, Ricardo Venâncio, Rúben Ferreira, André António Carlos Soares, Rui Constantino, Vasco Teles Touguinha, José Pedro Rodrigues Barroso, Rosina Pereira, Maria Castro, Emília Graça Neto Cerdeira, Bruno Miguel Melim, Comissão Eleitoral Independente.
Carla Patrícia Nazaré, João Diogo Veiga, Tiago André Lopes Lima, Cristiano Pinheiro. Presidente do Conselho da Comissão Eleitoral Independente, João Luís Dias Ferreira. Conselho de Jurisdição Nacional, Vítor Alves Heleno, Sara Mesquita, Daniela Oliveira, João Leão, Hélder Ferreira, Ana Isabel Lopes, André Filipe Moraes, José Miguel Vitorino. A nova Comissão Política Nacional da JSD. Secretários-Gerais Adjuntos: Diogo Ricardo Fernandes Valente, Luís Maria Nunes dos Santos, Marta Sofia Carneiro de Almeida, Francisco Potier Dias de Sousa Amarelos, Emanuel Miranda Felgueiras, Hugo Miguel Rodrigues Martins, João Guilherme Cerejo dos Santos Costa, Orlando Manuel Marques Araújo Pereira Vaz, Simão Pedro Ramos Santana, André Ricardo Martins Viana Barbosa, Nuno Miguel Silva Magalhães, Teodósio Miguel Gouveia Faria, Diana Pereira dos Santos, David Conchá Pereira de Castro. Coordenadora do Associativismo Juvenil, Joana Maria Garrido Amorim. Coordenador dos Conselheiros Nacionais PSD eleitos pela JSD, Miguel Tomás Cabral Gonçalves. Ensino Superior, Paulo Jorge Tomás dos Santos. Gabinete de Estudos, Raquel Cristina Guerreiro Batista Leite. Ensino Básico e Secundário, Alexandre Pinto Rodrigues Galiza Souza. Gabinete de Informação, Ana Filipa Nascimento Antunes. Coordenador de Jovens Autarcas Sociais-Democratas, João Paulo Antunes dos Santos. Coordenador de Formação, João Diogo Fernandes Ferreira. Coordenador de Relações Internacionais, Rui Guilherme de Castro Moraes Araújo. Coordenador dos Jovens Autarcas Sociais-Democratas, João Paulo Antunes dos Santos. Diretora Administrativa e Financeira, Susana Isabel Costa Duarte. Os vogais: Eduardo Miguel Teixeira Fernandes, Diogo Direito Gonçalves Fagundes, Gonçalo Perdigão Soares, Cristiana Rodrigues Alves dos Santos, Filipe Frade Brígida, Rubem David da Silva Pinto, João Orlando Travassos Freita Alcaíde, Jorge André Soares Barbosa, Andreia Filipa Neves Bernardo, Hugo Ferreirinho Lopes. Secretária-Geral, Sofia Helena Correia Fernandes Sousa Matos. Vice-presidentes: Diogo Heitor Cúmano, Guilherme Coimbra Vasconcelos Duarte, João Pedro Vila Viçosa Louro, Alexandre Damasceno da Silva Poço, Joaquim José da Silva Gonçalves. A nova Presidente da Juventude Social Democrata, Margarida Balseiro Lopes.
Gostaria de convidar o nosso presidente, Dr. Rui Rio, para se juntar aos novos órgãos sociais da JSD. Convido a usar da palavra a Presidente da Comissão Organizadora do Congresso, Susana Duarte. Eu só venho fazer uma coisa muito simples, porque os cumprimentos, o nosso Zé Batista fala muito melhor que eu. Tenho que ver se tiro apontamentos para o futuro. Eu vim fazer uma coisa que é essencial quando se organiza um evento desta magnitude, que é agradecer a quem esteve cá, na sombra e visível a trabalhar. E por isso, eu gostava que chamar ao palco todos os voluntários, e vou dizer todos os nomes, porque todos eles foram importantes. Não tenho nada para vos dar, mas vocês merecem tudo o que nós temos. Pedro Juncal, Ana Cadilho, Cláudia Justa. Não fiquem tímidos, podem mesmo para subirem ao palco. Carolina Lagoreira, Renata Leite, Rafaela Moreira, Edgar Cabeleira, Raquel Ferreira, Mónica Gomes, Rita Coelho, Margarida Corval, Margarida Sousa Lima, Pedro Carvalho, Ana Vidal, Margarida Oliveira, Sofia Sousa, Hugo Ferreira, Afonso Oliveira, Miguel Marques, Sofia Oliveira, Ana Duarte, João Fidalgo, Vítor Azevedo, António Queiroz, Filipe Fernandes, Ricardo Barbosa e Gustavo Pereira. O meu muito, muito, muito obrigado! Mas mesmo assim eles eram poucos, e ainda há mais. Há uma comissão organizadora, para além de mim, porque eu sou só o primeiro nome de uma grande equipa. Agradecer à Sofia, a nossa grande secretária-geral. Chamar o Tiago Sousa Santos. Obrigado, Tiago. Chamar... E aí, jeito de despedida, porque estás a sair da Jota, mas isto não vai sair de ti. O Fábio Mozinho Pinto. Agradecer a uma pessoa que desde a primeira hora foi fundamental. Ele e uma outra pessoa conseguiram organizar a melhor equipa de voluntários. A melhor equipa de congresso, não sei como vos dizer. Marco Barbosa. Muito obrigado, Marco. O nosso vereador, pau para toda a obra. Não dormiu hoje? Faz parte. E alguém que aturou todos os dramas dos vossos quartos. Todas as coisas correram mal e ele, olha, até o pequenito sabe. Alexandre Galiza! E agradecer àqueles que vocês não conhecem, nunca ouviram falar, provavelmente, mas que puseram as mesas onde estão, as cadeiras, e que nos ajudam sempre. Ao Sr. Francisco e ao Sr. Meireles.
O meu obrigado. Obrigado ao Pedro Silva, que se não fosse ele havia erros informáticos. Obrigado ao Teixeira, que vai tirar péssimas fotos de mim hoje para se vingar. Obrigado, Teixeira. Obrigado ao Luís Dias pelos diretos e pelas filmagens. Obrigado à Tuxa, que aturou ter este processo. Mas olha, não é só um obrigado, é para virem cá para cima, está bem? Eu sei que não estão habituados. Desculpem-me, eu quebro protocolo. À Teresa Santos, que teve ontem quase direta comigo a imprimir os boletins de voto e que vos atura tanto nos processos eleitorais. Obrigado, Teresa. Obrigado, Teresa. E a Cristina, o nosso Rottweiler de serviço, que vos põe todos na ordem, quando eu não consigo. Há década que eles são muitos e eu não vou dizer o nome deles todos. Obrigado. À segurança, ainda foram Rottweilers piores que a Cristina. Duríssimos, mas muito profissionais. Obrigado. E agora, em jeito de despedida, é um membro que vai para sempre ficar na história da JSD, porque a história faz-se de homens e faz-se de líderes, mas também faz-se de presidentes de mesa. E chamo aqui o Zé Batista para lhe entregar a primeira ficha de inscrição no Congresso Nacional em 2007. Um aplauso para todos vocês. Sem vocês não era possível fazer um congresso tão bom. Obrigado. JSD! 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 Obrigado e até já. Obrigado, Susana, pela tua dedicação, onde foi mais uma vez notória a tua enorme capacidade de trabalho. Convido agora a usar da palavra o Presidente do PSD, Dr. Rui Rio. JSD, 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 JSD. Minhas amigas e meus amigos, começando pelo princípio, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, meu caro amigo Aires Pereira, Senhora Presidente da Mesa do Congresso, Senhora Presidente da Comissão Política Nacional, Senhor Presidente do Conselho de Jurisdição Nacional e Senhor Presidente da Comissão Eleitoral Independente, que confesso, não sabia, aprendi hoje que a JST tem uma Comissão Eleitoral Independente. Queria aqui cumprimentar naturalmente o Presidente da Distrital do PSD do Porto, mas também o Presidente da Distrital do PSD de Viana do Castelo, os dirigentes do PSD e da JSD aqui presentes,
o Sr. Presidente do Conselho Nacional da Juventude. Estou aqui a fazer um esforço por, protocolarmente, não me enganar, que não tenho aqui a relação exatamente de todas as pessoas e peço desculpa se me esquecer de alguém. Os antigos presidentes da JST, alguns que estão aqui, muitos outros não estão. Os senhores deputados à Assembleia da República, a começar pela própria Presidente, e deputados ao Parlamento Europeu, um dos quais vem aqui à minha frente, com fortíssimas tradições na juventude social-democrata. Uma palavra, antes do mais, para o Simão Ribeiro, que ao fim de muitos anos de militância na JSD, sai hoje de militante da JSD e entra apenas a militante do Partido Social Democrata. Aquilo que é a experiência que o Simão adquiriu na militância da Juventude Social Democrata será seguramente a experiência que ele vai utilizar para poder ser também no PSD um quadro de valor e ajudar o PSD a servir Portugal. Contamos no PSD com o Simão Ribeiro, como contamos com todos os demais antigos presidentes da JSD. Queria também deixar aqui uma palavra ao André Neves e a todos os outros que se candidataram e não lograram vencer. Mas, como também tive a oportunidade de dizer no Congresso do Partido Social Democrata, a minha vitória foi valorizada pelo meu próprio adversário. E, portanto, a vitória da Margarida é também valorizada por aquele que foi o seu adversário. Portanto, uma palavra para todos os que não lograram vencer, mas ao se candidatar, pretenderam também servir a Juventude Social Democrata. E, finalmente, uma palavra para a vedeta do dia de hoje, que é a Margarida Balseiro Lopes, a primeira mulher presidente da Juventude Social Democrata. A Margarida tem-se revelado uma deputada de primeira linha, tem revelado que tem um enorme potencial à sua frente e, portanto, a JSD conta mais uma vez com uma líder, contou com líderes, agora com uma líder capaz de honrar o passado da JSD, que é desde o 25 de Abril a principal organização política de juventude em Portugal. Eu poderei ser suspeito, ou sou seguramente suspeito, naquilo que vou dizer. Mas faço um esforço muito grande para tirar a carga emocional e deixar ficar apenas aquilo que é a racionalidade. Não é fácil dizer isto, mas eu digo frontalmente. Eu sou um defensor das organizações políticas de juventude em Portugal, das organizações partidárias de juventude em Portugal. Poderei ser suspeito porque tenho a minha vida política também diretamente ligada à JSD. Aquilo que eu fui na política devo também à Juventude Social Democrata. Comecei a minha participação, a minha atividade política ainda antes do 25 de Abril, a lutar pela liberdade, a lutar contra a ditadura, como jovem estudante do ensino secundário ainda, e depois, quando se deu o 25 de Abril, de imediato aderi, não exatamente ao PSD, até não exatamente ao PPD, que era como se chamava na altura, mas aderi ao partido que o Dr. Sá Carneiro fundou. Era o Dr. Sá Carneiro que me inspirava, ainda hoje é o Dr. Sá Carneiro, a sua memória que me inspira. Entrei para a JSD pelo Dr. Sá Carneiro. E de lá para cá, como devem calcular,
já pus os óculos para ver melhor ao perto e mesmo também ao longe, mas não sei se está aqui alguém nesta sala que já fosse nascido nessa altura, tirando aqui estes meus dois amigos à frente. Não sei se... está ali o Bragança Fernandes, também já era nascido, mas da JSD que aqui estão, naturalmente, ninguém era nascido. E os vossos pais eram muito jovens também na altura. Os vossos pais ainda seriam provavelmente mais jovens do que eu próprio era. Mas eu pertencia a diversas comissões políticas distritais do Porto, da JSD, e fui eleito para o Conselho Nacional da JSD pela primeira vez no dia 1 de dezembro de 1980. 3 dias depois dava-se a queda do avião e a morte do Dr. Sá Carneiro. E, portanto, quem viveu isto e muito mais a partir daí está naturalmente emocionalmente muito ligado à JSD. E por isso eu dizia, poderei ser suspeito, mas a minha defesa da juventude social-democrata não é por essa componente emocional. Tem lá o seu toque, naturalmente, mas é, acima de tudo, pela utilidade que eu, ao longo da história do PSD, vi na JSD. E não é por ter havido acidentes de percurso, não é por terem sido cometidos erros, porque todas as organizações cometem erros, que nós podemos dizer aquilo que muitas vezes lá fora, que não deviam existir, que deviam acabar as organizações políticas de juventude. Não devem acabar. As organizações políticas de juventude são absolutamente fundamentais, como uma porta aberta para que a juventude possa entrar na política partidária, que por muitos erros que possa ter, é um dos baluartes da democracia. Eu não consigo conceber a democracia sem a existência dos partidos políticos. E não é por acaso que tantos anos envolvidos, a partir do 5º Congresso da JSD, hoje é o 25º, eu tenho aqui à minha frente o secretário-geral eleito nesse Congresso, o Carlos Coelho, um vice-presidente eleito nesse Congresso, que é o Maloba Abreu, e outro vice-presidente eleito nesse Congresso, que sou eu próprio. Vai há muitos anos, mas está cá dentro de nós e nunca sairá de nós, a JSD nunca sairá, seguramente, de todos nós. E se eu, como todos vocês, ou penso que praticamente todos sabem, uma das minhas características quando estou na vida pública é dar-me mal com os interesses instalados. É olhar para o interesse público e querer defender o interesse público contra os interesses instalados. E que melhor aliado eu, como presidente do PSD, posso ter, senão a JSD, que todos sabemos que pela sua juventude, pela constituição dos seus membros, é muito mais livre do que são a maior parte dos dirigentes do PSD. Vocês não têm nenhum interesse particular, vocês têm o interesse de servir a juventude portuguesa e de servir Portugal. Não estão enredados em interesses, vocês são livres. E é essa liberdade que eu também, no exercício deste cargo, preciso em cada momento, em que para resolver um problema nós nos defrontamos com obstáculos que mais não são que os interesses que vão estando instalados e que vão estando enquistados na sociedade portuguesa. Nós, no tempo em que éramos da JSD, também ajudámos muitas vezes o partido a dizer umas verdades que o partido não conseguia dizer. É isso que eu vos peço. Digam também aquelas verdades que muita gente nos partidos não quer dizer, ou não está capaz, ou não tem a liberdade para dizer. Como sabem, desde há menos de 2 meses que sou presidente do PSD, e procurei introduzir um elemento novo, mas fundamental, na política portuguesa. E esse elemento novo e fundamental está ao abrigo de uma frase de Francisco Sá Carneiro, que é uma frase banal, mas que significa muito quando passamos da teoria para a prática. Primeiro Portugal, depois o partido e depois nós próprios. Se nós seguirmos à risca em teoria, seguirmos na prática esta teoria, nós alteramos muita coisa na política em Portugal. Só o simples facto de dizer primeiro Portugal. E se nós sabemos que Portugal precisa de fazer um conjunto de reformas estruturais que estão a estrangular o seu desenvolvimento e que essas reformas só serão possíveis de serem feitas no caso dos partidos todos se juntarem e terem essa vontade,
Eu penso que a nossa obrigação, a nossa, todos nós portugueses, particularmente aqueles que militamos em partidos políticos, é de se percebemos que algo só pode ser feito se todos tivermos essa vontade, caso contrário Portugal não o fará, nós temos a obrigação de nos procurarmos entender em nome do interesse nacional, procurar aquilo que nos une e não tanto aquilo que todos os dias nos separa. Falo de reformas como a justiça, o sistema político, a reforma do Estado, a segurança social. São reformas que, se nós estivermos todos uns contra os outros, Portugal nunca fará. Há reformas que compete a cada governo fazer. A governação é do governo. Mas nesta sociedade, que avança a uma velocidade vertiginosa, que a cada momento está sempre a requerer novos ajustamentos, quando esses ajustamentos não se fazem e se somam uns em cima dos outros, a dada altura as coisas enquistam e só uma reforma de fundo pode outra vez soltar a sociedade e permitir o seu desenvolvimento. Se sabemos que é assim, nós temos a obrigação de colaborar com os outros naquilo que só com os outros Portugal está capaz de conseguir alcançar. Isto é que é justamente colocar Portugal em primeiro lugar, o partido em segundo e só nós próprios em terceiro. Minhas amigas e meus amigos, pensem bem nisto. Há setores onde, efetivamente, se não fizermos isto, as coisas ainda sobram para mim. Há outros que talvez já não sobrem para mim. Mas tenham uma certeza. Se estas reformas não forem feitas, se Portugal não estiver capaz de o fazer, tudo vai sobrar para vocês. Tudo vai sobrar para os mais novos. Tudo vai sobrar para o vosso futuro. Porque o futuro é vosso e nós temos a obrigação de preparar o melhor possível o futuro que a vocês pertence. Se a segurança social poderá ser o melhor exemplo que se dá sobre esta matéria, acreditem também que se nós não conseguirmos credibilizar o sistema político, se nós não conseguirmos uma justiça célere, se nós não conseguirmos uma reforma do Estado que disciplina a despesa pública e disciplina o orçamento do Estado, as consequências vão aparecendo todos os anos um pouco, mas de uma forma de tal ordem acumulada que é o vosso futuro que está em causa. Portanto, mais do que ninguém, a juventude social-democrata deve estar preocupada, deve apoiar e deve lutar para que Portugal faça as reformas necessárias para que o vosso futuro seja mais risonho do que aquilo que é o vosso presente. Isto que eu vos digo não tem nada a ver com o facto de nós sermos oposição e termos consciência dos erros que o Governo comete. Uma coisa é estarmos disponíveis para, em conjunto com os outros, fazer aquilo que só com os outros é possível fazer. Outra coisa é nós apontarmos os erros que o Governo vai fazendo e os condicionamentos que vai estabelecendo em Portugal por força da sua governação. E o Governo apresentou há 2 dias atrás o Programa de Estabilidade. E esse Programa de Estabilidade, que pinta Portugal e, em particular, a economia portuguesa de tintas cor-de-rosa, com algum toque de vermelho, agora já um pouco menos toque de vermelho e mais cor-de-rosa, merece que se chame a atenção a 4 pontos fundamentais. Se nós olharmos para o Programa de Estabilidade, olharmos para os quadros, para os números, para aquilo que o Governo pretende fazer nos próximos 5 anos, ou que pretende que Portugal faça nos próximos 5 anos, nós podemos ter logo à cabeça uma certeza absoluta. Se correr bem, se for cumprido direitinho, como eles dizem, podemos ter a certeza que daqui por 5 anos Portugal está mais atrasado do que hoje está relativamente à média comunitária. Porque aquilo que é a fraca ambição deste Governo é que as taxas de crescimento da economia se situem abaixo daquilo que vão ser as taxas de crescimento da média europeia.
Portanto, se lhes correr bem, temos a certeza que vamos ficar pior. Se lhes correr mal, se calhar ainda ficamos pior do que o pior que poderíamos estar. Em 2018, há apenas 5 países que vão crescer menos do que Portugal. Em 28 países da União Europeia, nós vamos ser os 23º. Apenas 5 vão crescer menos do que nós. E mesmo este crescimento pequeno de 2,3% não se deve a nada que sejam reformas feitas por este governo, deve-se apenas ao poder de arrasto da economia mundial e da economia europeia, que, estando a crescer, arrasta a nossa economia, e os nossos empresários, que não o governo, têm tido um trabalho muito meritório de aumentar as nossas exportações. Mas por mérito dos empresários, não por políticas públicas do governo. Nós temos de crescer, como eu tenho dito muitas vezes, pelo investimento e pelas exportações. Pois bem, em 2018 o investimento vai crescer 3% menos do que aquilo que cresceu em 2017. A variável mais importante para que Portugal possa crescer, para que Portugal possa se aproximar daquilo que são os padrões de vida da Europa, é justamente a variável que mais vai cair em 2018. E cai em 2018, apesar da economia mundial puxar pela economia portuguesa, porque este governo fez exatamente o contrário daquilo que deve ser feito. Assistida o IRC, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, sobre as empresas, não é obviamente o único parâmetro determinante para conseguirmos o investimento. Mas é um parâmetro importante. E quando este governo devia baixar o IRC, inclusive é segundo um acordo que o PS estabeleceu com o PSD, quando o PSD ainda estava no governo e que depois eles furaram, nem sequer deixou ficar na mesma, aumentou o IRC em 2%. Assim, não pode pedir mais investimento e que ele cresça ainda mais. Pior ainda, para as empresas que têm mais de 35 milhões de euros de lucro, estabelece um IRC ainda adicional, penalizando o lucro. O lucro não é mau. O lucro é bom porque é o lucro que faz crescer as empresas, é o lucro que faz andar a economia, é o lucro que dá emprego, é o lucro que paga salários, é o lucro que nos melhora a vida. E se é verdade, e se eu estou de acordo com o discurso que tem sido feito pelo Governo em torno das startups, em torno do empreendedorismo, temos também de ter os pés assentes na terra. Isso são iniciativas empresariais que um dia poderão puxar bem pela economia portuguesa. Neste momento, são apenas empresas que devemos acarinhar para que elas caminhem. Não são empresas que empregam 3, 4, 5, 6 ou 7 trabalhadores que vão fazer crescer fortemente a economia. São empresas robustas, as que vendem 400 milhões, 500 milhões, 600 milhões, 700 milhões de euros. E quando nós dizemos que se essas empresas têm mais de 35 milhões de euros de lucro, aquilo que nós estamos a dizer é que não queremos que elas cresçam, queremos que elas não tenham ambição, não queremos, portanto, puxar pela economia portuguesa e chegar às médias europeias. O segundo aspecto, em 4, que eu aqui queria referir sobre o programa de estabilidade. O programa de estabilidade baixa o déficit público paulatinamente todos os anos até atingir um excedente. Nós só podemos estar a favor da redução do déficit público. E se eles conseguiram um déficit de 0,9 em 2017, é bom que em 2018 tenham um déficit inferior ao de 0,9, tal como está programado em 0,7. Portanto, se alguma coisa não está bem, ao contrário do que diz o Bloco de Esquerda ou o PCP, se alguma coisa não está bem, é porque 0,7, quando muito, pode ser escasso. Jamais o PSD pode defender o regresso ao passado, aos erros do passado, aos erros que o Bloco de Esquerda e o PC querem imprimir ao Governo, de voltarmos a ter um grande déficit público. Só que uma coisa é nós defendermos a redução do déficit, outra coisa é a forma como esse déficit é alcançado. E a forma como o Governo tem conseguido alcançar esse déficit
tem sido através do aumento da receita fiscal e, acima de tudo, o aumento da carga fiscal que está implícita no aumento da receita fiscal. Nós não conseguimos equilibrar o orçamento, ou não temos conseguido, por via da racionalização da despesa. Nós temos conseguido equilibrar o orçamento por via de pôr os portugueses a pagar mais impostos, ou seja, pela via mais simples, mas pela via mais penalizadora para o crescimento económico e para o desenvolvimento do país. Quando o Governo diz que as folgas que conseguiu têm a ver com a poupança nos juros, porque a taxa de juros está baixa e a nossa dívida baixou, primeiro, a nossa dívida em valor absoluto não baixou, subiu, o que desceu foi o rácio, mas é bom que se diga o seguinte: o nível de poupança que conseguimos nos juros é 9 vezes inferior àquilo que foi o aumento da receita fiscal. O valor que contribui para a redução do déficit pelo aumento da receita fiscal é 9 vezes maior do que a poupança que se conseguiu em juros. Portanto, não é verdade o que o Governo diz, não é por via da redução dos juros, é fundamentalmente por via da receita fiscal e, dentro da receita fiscal, por via da carga fiscal. O terceiro elemento sobre o programa de estabilidade que aqui queria referir é sobre o autoelogio que o Governo faz por conseguir aumentar o emprego e baixar o desemprego. É verdade que o desemprego tem baixado. É verdade que é bom o desemprego baixar. Mas chamo a atenção para um pormenor. O produto tem crescido mais, o emprego tem crescido mais do que o produto. E quando o emprego cresce mais do que o produto, só há uma conclusão a tirar: a nossa produtividade está a baixar. E quando a nossa produtividade está a baixar, a nossa competitividade está a baixar. E quando a nossa competitividade está a baixar, nós estamos a pagar mais baixos salários e estamos a conseguir a competitividade pelos baixos salários e não por salários de qualidade. Nós estamos a criar emprego, é certo, mas estamos a criar emprego de baixo perfil. Estamos justamente a criar aquele emprego que vocês sabem, que têm conhecimento por força do que têm à vossa frente, que é saírem das faculdades e depois arranjam um emprego, mas o máximo que conseguem é ganhar 900 ou 1000 euros por mês e não conseguem um salário de acordo com aquilo que é a vossa justa ambição num país que já desde 1986 está plenamente integrado na Europa. E, portanto, é bom criar emprego, mas é bom que a economia portuguesa comece a criar emprego que eleva a produtividade e não emprego nos setores de mais baixa produtividade. E, finalmente, o último ponto. O último ponto tem a ver com o milagre. Nós temos ouvido o Governo a dizer que temos uma economia que está próximo do fantástico. E, de certa forma, se conseguiu um milagre económico. Consegue-se um milagre económico, está próximo do fantástico, mas a verdade é que os funcionários públicos vão ver este ano, mais uma vez, o seu poder de compra reduzido. E vem o seu poder de compra reduzido por força, naturalmente, da inflação. O Governo repôs os cortes impostos pela Troika, é verdade. Mas para lá dos cortes impostos pela Troika, os salários sofreram a erosão própria da inflação acumulada ao longo destes anos. E, portanto, aquilo que seria mais lógico era um Governo que diz que temos uma economia fantástica, florescente, com tudo a correr bem, conseguimos um milagre económico. Os primeiros a usufruir desse milagre económico deviam ser, naturalmente, as pessoas. Portanto, há que tirar uma conclusão ao jeito de gato escondido com o rabo de fora. Não há milagre económico, nem há uma economia florescente. Há uma melhoria da situação, mas é uma melhoria da situação tão fraca que ainda não nos permite fazer aquilo que qualquer governo quer fazer, que é aumentar, ou pelo menos aguentar o poder de compra dos funcionários públicos. E aqui eu queria fazer, mais uma vez, uma pergunta que a sociedade portuguesa tem feito, ou uma reivindicação. Não sei se sabem, repor o poder de compra
aos funcionários públicos neste Orçamento de Estado custaria qualquer coisa como cerca de 300 milhões de euros se houvesse um aumento de 1,4%, 1,5% dos salários, que é mais ou menos a taxa de inflação. Isso custaria cerca de 300 milhões de euros. Para nós termos a proporção das coisas. Só na Caixa Geral de Depósitos, o Estado já meteu 4 mil milhões de euros. No novo banco, o Estado está a caminho de meter mais 3,9 mil milhões de euros. As duas coisas juntas dão cerca de 8 mil milhões de euros, que comparam com os 300 milhões de euros que eram necessários. É possível que o orçamento não tenha a folga para os 300 milhões de euros. Mas o valor que eu agora acabo de referir é 25 vezes maior que os 300 milhões de euros. E o Governo ainda pode dizer, embora sejam já dossiês deste Governo, ainda pode dizer que temos essa dificuldade no sistema bancário, ou tínhamos, e que tinha de ser resolvida. Então, muito bem, vamos fazer um acordo. Nós vamos aceitar que não temos outro remédio, esta ajuda e este saneamento do sistema financeiro. Mas por que é que o Governo, então, se recusa a dizer aos portugueses quem foram aqueles credores, hoje devedores da banca, que ficaram com o nosso dinheiro e que não estão capazes de devolver a quem lhes emprestou as verbas que nos fazem agora nós pagarmos os impostos e não termos os aumentos que era justo que pudéssemos ter? É evidente que há muitos portugueses que compraram uma casa e não a puderam pagar, um carro, uma televisão. É certo, não estamos a falar destes e todos nós sabemos que não estamos a falar destes. Nós estamos a falar de um escasso número de pessoas que ficou a dever milhões e milhões à Caixa Geral de Depósitos, milhões e milhões ao novo banco e, em alguns casos, serão provavelmente os mesmos de um lado e do outro. Se não temos capacidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas e o poder de compra dos funcionários públicos, digam-nos pelo menos quem são os principais responsáveis por isto ter acontecido. Minhas amigas e meus amigos, Senhora Presidente, vou terminar apenas para deixar aqui 3 rápidos pontos de solidariedade com a juventude social-democrata, daquilo que tem sido o vosso debate interno sobre questões de juventude. Primeiro, reconheço, tal como vocês reconhecem, o problema que hoje é para os estudantes, que são a maioria, que não podem estar no seu lugar de residência e têm de ir estudar para fora, o problema que reside nas rendas que têm de pagar para a habitação que necessitam. As rendas têm subido de uma forma brutal e há seguramente muitas famílias que não conseguem sustentar esse custo e aguentar esse custo. Devo dizer que a vossa reivindicação de mais construção de residências universitárias públicas merece totalmente a minha concordância e está totalmente de acordo com os valores da social-democracia. Ao abrigo daquilo que é a lógica social-democrática, quando o mercado não resolve ou quando, para resolver, infringe pesados custos sociais, compete ao Estado intervir. Compete, pois, ao Estado intervir, procurando mais residências universitárias públicas para ultrapassar um constrangimento de mercado que evita que muitos possam estudar no sítio onde querem e o curso que mais gostam e para o qual têm mais vocação. O segundo ponto, e eu agora vou usar a palavra correta, porque acho que nós temos de usar a palavra correta. Aquilo que eu sei é que nas bolsas de estágio há muitos empresários que depois pedem ao estagiário
que lhes devolva o dinheiro que eles têm de entregar à Segurança Social. Eu vou usar a palavra certa. Depois de estarmos desde 1986 plenamente integrados na Europa, eu pensei que em Portugal já não havia patrões. Mas afinal, nós temos empresários, mas ainda temos muitos patrões. Porque quem pede uma coisa dessas não é um empresário, é um patrão. E em Portugal não queremos patrões, queremos empresários, queremos empreendedoras. Queremos empresários do século XXI e não patrões do século XIX. E por isso tem também aqui, naturalmente, a minha solidariedade. E para terminar, a questão das ordens profissionais que vocês se queixam e bem. Eu estou de acordo que se alguém sai de uma faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação, curso reconhecido e validado pelo Governo, está automaticamente apto ao desempenho da profissão. E não é correto, não é justo ter de fazer mais exames e ter de pagar para a ordem quando o Ministério já reconheceu os conhecimentos que ele precisa para essa função profissional. Nem todas as ordens se comportam da mesma maneira, mas eu sei que muitas assim se comportam. E por isso, Senhora Presidente, se como deputada e com outros deputados do PSD e da JSD quiser ter alguma iniciativa legislativa que possa modelar este problema, o PSD olhará seguramente com simpatia, com carinho e com cuidado para essa sua proposta, porque a proposta da JSD e a reivindicação da JSD é mais do que justa. E vou terminar dizendo-vos o seguinte, que foi com muito gosto que eu voltei a falar num congresso da JSD. O último congresso que eu falei da JSD foi em 1986. Foi há 32 anos. O Simão estava a acabar de nascer, está ele a dizer. Provavelmente já nascido, porque foi no fim do ano, e portanto não sei quando é que você faz anos, mas se calhar já era nascido. Mais pequenino talvez que o seu filho, que já eu hoje vi aí. Portanto, a última vez que falei num congresso foi em 1986, onde fui eleito para o Conselho Nacional com 29 anos, e depois quando foi o congresso seguinte, já tinha 31, já nem sequer ao congresso fui. E portanto, de 86 para hoje, passaram-se 32 anos, e para eu voltar a falar num congresso da Jota, e vejam lá o que o destino reservou como líder do PSD. Pensem agora em vocês. Se algum de vocês só voltar a falar num congresso da Jota daqui por 32 anos, vai ser no ano 2050. Viva a JSD, viva o PSD, viva Portugal! JSD, 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 JSD. Muito obrigado, Dr. Rui Rio, pelas suas palavras. Chamo agora para usar da palavra a Presidente da JSD, Margarida Balseiro Lopes. Que honra é liderar esta estrutura. Queria naturalmente começar por cumprimentar o Sr. Presidente do PSD, Dr. Rui Rio, e aqui cumprimento também todos os membros da Comissão Política Nacional do PSD. Cumprimento também o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa, o Sr. Presidente da Distrital do PSD, a Sra. Presidente da Conselhia do PSD e naturalmente também o Presidente da Conselhia da JSD da Póvoa, que fez aqui um trabalho extraordinário.
o nosso eurodeputado José Manuel Fernandes, os nossos antigos secretários-gerais da JSD, meus colegas deputados António Leitão Amaro e Bruno Coimbra, duas pessoas com quem eu aprendi muito daquilo que eu sou hoje como dirigente da JSD. E naturalmente que aos ex-presidentes. Ao Carlos, que é uma das minhas principais referências, não é na política, é na vida. Ao Pedro Rodrigues, ao Jorge Nuno Sá, ao Duarte Marques e ao que, entretanto, teve de sair. Mas também ali ao Simão Ribeiro. Eu já me despedi de ti na sexta-feira. E a única coisa que eu te digo hoje é que estamos juntos. Dear President of IEP, caro Presidente do Conselho Nacional da Juventude, meu querido amigo Hugo Carvalho, para quem eu peço uma grande salva de palmas, caro Presidente da FAP, João Pedro Videira, caro Francisco Duarte, em representação da FADU, e permitam-me que rompa aqui o protocolo e cumprimento aqui duas pessoas que, para além daquelas que naturalmente que votaram em mim e que me permitiram estar aqui hoje, mas que foram fundamentais em todo o meu percurso, não só na política, como na vida. E estou-vos naturalmente a falar do meu pai e da minha mãe, a quem eu dou um grande beijinho. A candidatura Conquistar Portugal ganhou estas eleições na JSD. E seria ingrato não me dirigir em primeiro lugar a todos aqueles que confiaram esta enorme responsabilidade que é liderar a JSD. Tudo farei para estar à altura do desafio que tenho pela frente. Mas dirijo também uma palavra muito especial a todos aqueles que estiveram, por convicção, com a candidatura do André. Durante todo este percurso, durante estas semanas, durante estes meses, muitos de vós terão investido muito tempo a pensar em Portugal, a pensar na juventude portuguesa, mas também na juventude social-democrata. E o projeto que apresentaram tem várias ideias que naturalmente a JSD não poderá desperdiçar, pelo que fica aqui o meu compromisso de as aproveitar em prol dos jovens portugueses. O Portugal que temos para conquistar precisa de todos nós. Os jovens portugueses merecem que a partir de hoje sejamos capazes de juntos lutar por eles. Se motivos nos faltarem, pensemos nos problemas no emprego, na educação ou na saúde. Fazer oposição ao governo do Partido Socialista, suportado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, e denunciar as oportunidades que têm desperdiçado para Portugal deve ser o maior cimento para a JSD unida que hoje sairá deste Congresso. E nessa oposição, e por Portugal, estaremos ao lado do Presidente do PSD, o Dr. Rui Rio. E dirijo-me a si, dizendo-lhe que o país, a Europa e o mundo precisam de um PSD forte e contará com uma JSD nessa enorme tarefa que tem pela frente. Conto com uma JSD leal, exigente e irreverente. Mas conto sobretudo com uma JSD livre e autónoma. Sei, Sr. Presidente, que pessoalmente respeitou sempre a autonomia da JSD ao longo deste processo, numa atitude à altura da integridade e da honestidade
que os portugueses lhe reconhecem. Ambos queremos que no PSD e na JSD, de facto, exista a possibilidade de cada um dar o seu contributo para fazer a mudança que queremos para Portugal. Conte connosco, conte comigo, conte com todos aqueles que aqui estão hoje para essa tarefa. Apresentámos um projeto para conquistar Portugal. Um projeto que não perde tempo em discussões estéreis sobre rótulos ideológicos. Um projeto que, com as pessoas, no dia-a-dia, em cada freguesia, em cada concelho, em cada distrito, em cada região autónoma, procurará resolver os seus problemas e, com isso, melhorar a sua vida. Há nesta geração, na nossa geração, uma capacidade de construir um futuro melhor para Portugal e tudo faremos para agarrar esta oportunidade. Uma sociedade desenvolvida constrói-se na valorização de todas as gerações. Vezes demais, as gerações mais novas são ignoradas nas decisões políticas que são tomadas. Não vamos enverdar pelo discurso da luta ou da guerra de gerações, mas não podemos permitir que sejamos permanentemente esquecidos. Eu não vou abdicar de lutar intransigentemente pela defesa das novas e da nossa geração. E a aposta na nossa geração, que é a aposta no futuro de Portugal, começa na educação. A educação é o centro do modelo de desenvolvimento que defendemos, numa economia global e no quadro do modelo social europeu. Portugal só conseguirá ser competitivo se der prioridade ao conhecimento, à inovação, à ciência e à tecnologia. Dedicámos-nos na nossa moção à educação no século XXI, à escola do futuro. Muito do que se passa nas nossas salas de aula é idêntico àquilo que se passava há 100 anos atrás, quando tudo o resto se transformou radicalmente. E há tanto para fazer na educação. Temos de alargar a rede pré-escolar, temos de reforçar a autonomia das escolas, valorizando o papel dos municípios e estimulando propostas educativas diversificadas e inovadoras. Temos de criar espaços inovadores de aprendizagem e colocar os estudantes no centro do processo de aprendizagem. Temos de repensar a avaliação dos professores, atribuindo um papel aos estudantes nessa avaliação. Defendemos também a introdução da disciplina de programação como obrigatória no primeiro ciclo. E outra das propostas que fizemos foi exatamente substituir gradual e progressivamente os manuais escolares em papel por manuais digitais. E porque a formação de cidadãos ativos é essencial para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, defenderemos a inclusão obrigatória no currículo nacional de um programa de cidadania, em que sejam transmitidos valores e conhecimentos essenciais para a vida e a sociedade, onde a interdependência é um fator-chave. O programa para a cidadania deverá incluir temas como a educação para a saúde, como a educação sexual, os sistemas políticos, organizações cívicas e políticas, funções do Estado e de órgãos de soberania, contribuindo para a formação de cidadãos. No ensino superior e por essa sociedade do conhecimento que nós defendemos, temos de garantir que todos, independentemente do tamanho da carteira dos pais, têm a oportunidade de se formar e de procurar as suas melhores condições de vida. E se há juventude partidária em Portugal que defende com toda a convicção a mobilidade social, é a juventude social-democrata. O sítio onde nascemos, o material de que é feito o nosso berço, em nada limita aquilo que nós vamos ser de fazer no futuro. É fundamental garantir a mobilidade social. E em 2015, importa recordar que o governo liderado pelo PSD alterou o regulamento de atribuição de bolsas, permitindo que mais estudantes fossem apoiados e evitando que alguns desses abandonassem o seu sonho. No ano passado, pela nossa ação e articulação com o movimento associativo estudantil, foi evitado aquele que seria o maior aumento sempre do preço das refeições nas cantinas ou do alojamento no ensino superior. Mas o abandono escolar continua a ser um enorme flagelo e chega a ser caricato que com esta solução governativa que denuncia todos os dias e que fala da solidariedade social, que enche a boca para falar de ação social e que precisamente tenha sido este um dos temas que tem sido puxado para debaixo do tapete. Frei Tomás foi um dos protagonistas deste congresso
E a frente esquerda faz jus ao mote. Bem prega Frei Tomás, faz o que ele diz, não faças o que ele faz. O futuro do país continua adiado nas mãos desta frente esquerda e um exemplo desse futuro adiado é precisamente a reorganização da rede do ensino superior. A reorganização que está na agenda do setor, mas que está à espera há mais de uma década. Em 2 anos não houve uma única iniciativa sobre este tema e, com isso, tem-se perdido a oportunidade de colocar as instituições de ensino superior ao serviço de uma verdadeira estratégia de desenvolvimento regional e como fator de coesão territorial. Mas falemos de temas fraturantes. E não vos vou falar de eutanásia, não vos vou falar de prostituição, nem vos vou falar de drogas leves. Fraturante em Portugal é a nossa geração ter tantos milhares de jovens à espera de uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho. Jovens que fazem parte da geração mais qualificada e mais preparada de sempre. Falo-vos por isso de emprego. Se fizéssemos uma sondagem, o emprego seria provavelmente a causa que os jovens portugueses votariam como a sua principal preocupação. E de facto não é dada à maioria dos jovens a dignidade que merecem, o reconhecimento que se impunha e a oportunidade que precisam. É essa falta de dignidade e de reconhecimento, é essa falta de oportunidade o governo do PS, suportado pelo Bloco e pelo PCP, respondem com a redução dos incentivos ao emprego e com vetos na gaveta dos estágios profissionais. Mais uma vez, faz o que ele diz, não faças o que eu faço. É preciso ter a coragem de criar verdadeiros incentivos à inserção de jovens no mercado de trabalho, especialmente das gerações mais qualificadas que este país já conheceu. E é fundamental dar oportunidade a estes jovens de mostrarem em empresas, no Estado, nas mais diversas organizações, de que esta é de facto a geração mais qualificada que este país já conheceu. A automação, a robotização e a inteligência artificial são desafios da nova geração. Estaremos sempre do lado da inovação e da modernização, mas temos de ser capazes de antecipar o impacto que estas alterações vão provocar na sociedade e assegurar, sobretudo, a proteção das pessoas. E na discussão destes novos modelos de proteção social, não teremos temas tabu. E por isso mesmo, queremos fazer a discussão do rendimento básico incondicional, analisando as alternativas, debatendo as suas vantagens e os seus defeitos. De facto, os sistemas de proteção social são um enorme desafio para todos nós. O maior ataque ao Estado Social vem daqueles que não mostram qualquer preocupação com a sua sustentabilidade. E nós, os jovens, devíamos, além dos partidos, exigir que sejam feitas as reformas necessárias que garantam o futuro da segurança social. A saúde é também um pilar essencial deste Estado Social. E o que se passa no Serviço Nacional de Saúde é alarmante, mas é sobretudo gravíssimo. A contestação das várias classes profissionais da saúde são a prova viva de que algo está muito errado. Recentemente o país ficou chocado com a imagem de crianças a receberem tratamento para o cancro nos corredores do Hospital São João. A política é arte de decidir e não se percebe como é que alguém decide privilegiar clientelas eleitorais e sacrificar o Serviço Nacional de Saúde e os seus utentes. Este governo falha onde nenhum governo podia falhar. Muitos sabem que eu venho de um concelho e de um distrito que foram muito fustigados pelos incêndios do verão passado, onde cidadãos que o Estado tinha a obrigação básica de proteger perderam a vida. Em junho, em Pedrógão, e em outubro, no meu concelho, na Marinha Grande. O abandono dos territórios como consequência da desertificação do interior foi terreno fértil para que a tragédia se desse. Valorizar o território e concretizar políticas de coesão territorial são daquelas questões que também não se colocam no campo da opção. Colocam-se no campo da necessidade imperiosa de assegurarmos que temos um desenvolvimento mais harmonioso em Portugal
e que defendemos, sobretudo, um país por inteiro. Não podemos aceitar que uma empresa do interior pague exatamente a mesma taxa de IRC do que uma empresa que se queira situar no litoral do país. Temos de garantir a mobilidade social, mas isso só se faz garantindo a coesão territorial. Da mesma forma que não podemos aceitar que existe exatamente o mesmo critério para a abertura de uma turma numa escola do ensino básico e secundário, num concelho do interior ou num concelho do litoral do país. Caros companheiros, tratar igual o que é igual, tratar diferente o que é diferente. E que não se aceite já agora a lenga-lenga de que a cultura é de esquerda. Até porque não queremos uma cultura de elites e de alguns. E até aqui uma das bandeiras que os partidos mais à esquerda se tentavam apropriar tem sido tão maltratada, gerando contestação no setor e criando uma situação de enormes contradições entre o Primeiro-Ministro e o Ministro da Cultura. Para a JST, a cultura é um alicerce de uma sociedade aberta e desenvolvida e trabalharemos para que os jovens vejam o acesso à cultura alargado e facilitado. As políticas públicas em Portugal, num governo que está viciado na popularidade mediática e que desde o início governa o país a pensar nas próximas eleições, esquecendo-se das novas gerações. Esta realidade deve, antes de mais, envergonhar-nos. Mas se a denúncia pública for critério para resolvermos os problemas, não deixaremos de levantar o tapete e de mostrar o Portugal por fazer que hoje temos. Queremos uma JST que incomode e que não se esconda em silêncios convenientes. Começaremos a praticar esse inconformismo a partir de hoje. Connosco não haverá pactos de silêncio para as matérias que precisarem de voz ou denúncia. As vozes e as denúncias que não compreendem como é que ainda não foi constituída uma comissão de inquérito ao caso que envolve a IURD e a adoção ilegal de crianças. A política que queremos fazer não é compatível com a hipocrisia e por isso não temos o direito de ignorar os relatos que nos chegam sobre este caso. A proteção das pessoas em geral e a proteção das crianças em particular devem estar sempre salvaguardadas. E porque queremos, sobretudo, uma JST de ação e não de reação, começaremos desde já a trabalhar os temas que incluímos na nossa moção de estratégia global. Somos, de facto, a melhor organização política de juventude em Portugal, mas queremos fazer muito mais. Queremos, sobretudo, devolver a política aos jovens. Queremos estar ao lado das organizações de juventude, mas não para as condicionar, para as apoiarmos e para nos apoiarmos. Ao contrário da ideia que circula, os jovens participam politicamente, quando contestam as condições da sua escola, quando denunciam o abandono escolar, quando se manifestam contra as regras do internato médico, quando protestam contra a precariedade laboral. O que as juventudes partidárias têm de perceber é que a forma e os espaços de participação pública dos jovens são outros. A JST percebe isso. E por isso mesmo queremos implementar um projeto a que demos o nome de JST 2030. Uma JST aberta, uma JST transparente e uma JST moderna. Inauguraremos a partir de hoje uma nova forma de estar na política. Queremos construir as novas propostas políticas num processo de participação que envolva muitos. Queremos criar novas formas de relacionamento com os nossos militantes. Queremos criar um movimento que transforme Portugal. Nós queremos, sobretudo, liderar uma geração. A política está repleta de palavras dadas que são palavras desonradas. Mas eu e toda a equipa que me acompanha, e com o contributo de todos os militantes da JST, vamos procurar, desde o primeiro minuto, estar à altura da responsabilidade que nos confiaram. A certeza que eu vos deixo é que continuarei a ser a vossa Margarida, a que estará lá a qualquer chamada, a que fará questão de estar presente, a que fará os quilómetros que forem necessários. Este é até hoje o maior desafio da minha vida. Pela JST, pela juventude portuguesa,
Vamos lá conquistar Portugal. Viva a JSD, viva Portugal! JSD, 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 JSD. Declarem encerrado o 25º Congresso da JSD.